Boa noite a todos vocês que estão aqui comigo. Boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live. Eu vou aqui compartilhar com algumas pessoas e convido você também a fazer o mesmo. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite nessa live, para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Chama os amigos e vem com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui compartilhando. Te convido a fazer o mesmo para nós juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Boa noite, que bom que vocês estão aqui comigo. Eu hoje tive que colocar um filtro aqui do Instagram, porque eu peguei um resfriado tá tentando me pegar, eu tô correndo dele, tomando aqui vitamina C, bastante líquido, correndo desse resfriado, mas ele me deixou arriada. Cheguei do trabalho hoje à tarde, arriada, tive que tomar uns comprimidos, deitar um pouquinho, descansar, para estar aqui com vocês nessa hora. Coloquei um filtro aqui do Instagram, que eu estava cheia de olheiras. No YouTube não sei fazer. Não sei colocar filtro no YouTube. Então aqui no Instagram aproveitei e coloquei uma corzinha aqui no meu rosto, porque estava tudo escuro em volta da minha vista. Mas um prazer estar aqui com vocês. Eu não quis interromper a live. Quero manter a sequência. É um prazer estar aqui com vocês. Tanta gente bacana entrando. Maria Domingas, quanto tempo. Irmã Odete, Lídia, Rosângela, é um prazer estar aqui com vocês. Vão chamando aí as amigas e venham com a gente para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Esse é o canal Rita Magalhães. Nós estamos na live 3 para aprendermos com as mulheres da Bíblia, na série de lives Só Ele Tem o que Você Precisa. E hoje eu decretei na minha vida, declarei, só o Senhor tem o que eu preciso. Só o Senhor tem o que eu preciso para estar ao vivo nessa live. Só o Senhor tem o que eu preciso para me curar do resfriado. Só o Senhor tem o que eu e você precisamos. Essa é uma série de lives. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, porque ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Eu peço desculpas a vocês se eu der uns espirros aqui, mas vai tudo correr bem. Os meus escritos são norteados principalmente por 2 versículos. Quem está comigo sempre já sabe, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Só Ele tem o que você precisa. É uma série de 10 lives que irá até o dia 14 de outubro. No final da nossa série de lives, sempre tem sorteio de presente, de brinde, e brevemente eu vou estar anunciando. O meu desejo é levar você a uma compreensão clara de que só Jesus pode suprir as nossas carências. Em Jesus, todas as nossas carências são supridas, pois quem tem o Senhor
tem tudo o que precisa. Quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Daiane, que prazer estar com você, Daiane. Amo a sua vida. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na semana passada, nós falamos a primeira parte da história de Agar. Se você não assistiu ainda a primeira parte da história de Agar, eu te convido a dar um pulinho na minha página no Instagram ou no YouTube, canal Rita Magalhães, e assistir a primeira parte da história de Agar e também a compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês dão like, quanto mais vocês colocam ali esqueci a palavra, me fugiu a palavra. Faz um comentário. Quando vocês fazem um comentário, isso ajuda o YouTube a entender que a live é importante, é relevante e ele mesmo envia para mais pessoas. Então não deixe de compartilhar a live. Vai lá no YouTube, canal Rita Magalhães, transmite e compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Não deixe de fazer um comentário, não deixe de se inscrever no canal Rita Magalhães, caso você ainda não seja inscrita. E hoje nós vamos dar sequência à série de lives Agar, a escrava que foi agraciada pelo Senhor. Na live anterior nós vimos que não saber esperar o tempo de Deus pode nos causar sérios problemas. Assim como a inversão de papéis dentro de casa. A esposa quer dar ordem no marido, o marido acata ordens impensadas da esposa, os dois não sentam, não conversam, não analisam, não oram juntos, então isso causa uma série de problemas no lar. Foi assim na época de Abraão e Sara e continua sendo até nos dias de hoje. Só o Senhor tem o que nós precisamos e nós não devemos fazer as coisas por nossa conta própria. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso norte, que nos dá a direção. Nós podemos nos aconselhar com homens e mulheres de Deus, que têm um contato direto com o Senhor, com pastores, com mulheres de oração, com intercessoras, com amigas que são fiéis à palavra do Senhor. Então, na semana passada, nós vimos que Sara não aguentou esperar o processo. Abraão aceitou a sugestão errada da sua esposa e Agar, que a princípio era vítima na história, deixa a soberba entrar no seu coração. Deus não estava alheio ao sofrimento e à humilhação que Agar estava sofrendo na casa dos seus senhores. Deus não estava alheio. Deus estava observando. O Senhor, Ele observa tudo. Os nossos dias, Ele tem todos contados. O Senhor tem ciúme, o Espírito Santo tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Então, com toda essa confusão que foi causada no lar, Agar, com medo da ira de Sara, decidiu fugir para o deserto. Isso tudo nós vimos na semana passada. Está lá em Gênesis 16, 4 ao 6. E no deserto, gente, se você está passando pelo deserto, pode esperar que o Senhor vai falar com você. Pode buscar o Senhor, Ele não está alheio ao deserto que você pode estar passando. Então, no deserto, o Senhor faz uma visita a Agar. Um anjo do Senhor faz uma visita a Agar, dá a ela instruções para voltar para casa e lhe faz uma promessa. Ele diz a Agar que ela teria uma descendência muito numerosa. A minha voz não está nada agradável. Então Agar obedece a Deus se submete aos seus senhores. E o filho Ismael nasce. O filho de Agar
Ismael nasce. Agar foi envolvida em uma trama devido à impaciência de sua senhora durante o processo, e Agar acabou descobrindo o quanto o Senhor é bom e não faz acepção de pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Senhor te prometeu está demorando? Você tem essa sensação? Você sente isso? Está demorando? Você está com pressa? Está demorando? O Senhor me prometeu? Está demorando. Eu esperei 12 anos para receber um milagre aqui na minha casa. E eu posso te garantir, o Senhor, Ele não falha. E durante o processo, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos encorajando e nos ensinando. É isso aí, durante o processo, o milagre também acontece, que é o milagre da transformação interior. Deus usa o processo para que desenvolvamos a nossa fé. A nossa fé precisa ser genuína, como a fé de uma criança. Mateus 18:3 diz isso. E disse, que Jesus falou: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Estamos acostumados, ou melhor, mal acostumados a gerenciar todas as coisas ao nosso redor. Nós queremos ter o controle na nossa mão. Nós queremos fazer todas as coisas. Nós precisamos ver as coisas acontecerem do nosso jeito. Nós estamos mal acostumados com isso. 14 anos mais tarde, e com Abraão às portas do centenário, Sara engravida e dá à luz ao seu filho. Gênesis 21, 1-3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abrão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abrão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E a história não para por aí. Ao consultar a Bíblia, nós podemos ver que a confusão no lar volta, e dessa vez causada por Ismael, que já era um jovenzinho. Ismael, filho de Abrão, com Agar, o filho da impaciência de Sara. Gênesis 21, 8-9. O menino cresceu e foi desmamado, falando sobre Isaque. No dia em que Isaque, filho de Sara, foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, Ismael, que filho de Abraão, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Gente, quando mexe com o nosso filho, o negócio fica diferente. Ismael começou a zombar, a rir do filho de Sara, a rir de Isaque. Confusão entre irmãos, briga entre irmãos. Agar precisava novamente voltar ao deserto. Dessa vez ela não voltou ao deserto por conta própria. Dessa vez ela não voltou ao deserto por conta própria. Devido à confusão gerada entre os meninos, Sara fica chateada. E ela diz para Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Olha a confusão formada. Abraão no meio dessa história toda, mas ele também foi conivente, também tinha culpa no cartório. Abraão, ele não se agradou da ideia. Ismael era seu filho.
Ele não se agradou da ideia, mas em obediência a Deus, ele despede Agar e o seu filho. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Deus é maravilhoso. Mesmo com o erro de Sara e de Abraão, Deus, ele cobre a vida de Ismael com graça. Ele cobre a vida de Agar com graça. Mateus 24, 35 diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas a palavra que sai da boca de Deus, essa sim, permanece para sempre. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Agar e seu filho Ismael são despedidos para o deserto, levando apenas alguns pedaços de pão e um odre de água. Alguns pedaços de pão e um pouco de água. Eles saem daquela casa, a casa onde eles tinham tudo até aquele dia. Eles saem sem eira e sem beira para um lugar de escassez, para o deserto. Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Uma reviravolta na vida de Agar. Já passou por uma situação assim? Por um de repente da vida? De repente o desemprego, de repente um diagnóstico inadequado, impróprio, de repente uma gravidez não planejada, de repente uma traição, de repente ele vai embora, de repente o filho está perdido, de repente um diagnóstico penoso. Já passou por uma situação assim? Com certeza, Agar ficou sem chão diante daquela situação. Agar, que vivia uma vida confortável. Afinal, ela era mãe do herdeiro de um homem muito rico. A Bíblia fala sobre o quanto ele era próspero quando saiu do Egito. Abraão era um homem riquíssimo. Gênesis 13, 1 ao 2. Saiu, pois, Abraão do Egito, na época ele chamava Abrão, saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Abraão agora era um homem riquíssimo. Um homem tão rico, despede a mãe de seu filho com uns pedaços de pão e um pouco d'água. Misericórdia. Agar tinha uma promessa da parte de Deus. Só que com toda a confusão, ela, como Sara, ela se esqueceu da promessa. O Senhor tinha dito para ela que eu farei desse menino de muitas nações, um descendente que terá uma nação enorme, mas Agar não estava se lembrando. Eu costumo falar sempre uma frase: nós precisamos resgatar a promessa para continuarmos firmes na caminhada. É preciso resgatar a promessa para continuar firme na caminhada. E agora? Imagine como estava a cabeça
de Agar. Saiu de uma vida estável, de um lugar confortável, para a insegurança do deserto. E agora com um filho, como seria? Sem casa, sem trabalho, sem comida, porque a miséria que Abraão adera acabaria em pouco tempo. Alguns pedaços de pão e um pouco d'água. Eu tenho 2 filhos homens. E eu sei que a idade, né, que nessa idade, a idade que eles estavam jovenzinho, de mais ou menos uns 14 anos, né? Essa idade os meninos comem muito. É uma fome insaciável praticamente. Imagine ela ter que ficar com uns pedaços de pão. Desculpa, gente. Os pedaços de pão, um pouco d'água por vários dias. Andando por aquele deserto. E o pior, ela não se lembrava mais da promessa feita pelo Senhor. 2 Samuel 22, 31, 33 diz o seguinte: Este é o Deus cujo caminho perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Agar não se lembrava mais disso. Agar havia esquecido a promessa que o Senhor lhe fizera no deserto. Os dias passam, a comida e a água acabam e o menino desfalece de fome e de sede. E agora? Como é que fica o coração de uma mãe ao ver o seu filho à beira da morte? Quase chorei quando estava escrevendo e imaginando a cena. Que você vai lendo as histórias bíblicas e você entra naquele cenário e você imagina como estava a cabeça daquela mãe naquele momento. Quando meus filhos eram pequenos e eles se machucavam, coisa comum de criança, eu sentia a dor dentro de mim. E eu tenho certeza que muitas mães aqui já sentiram a dor pelo filho. Tá? Dá uma angústia muito grande, né? Dá uma reviravolta dentro da gente. A gente sente a dor, às vezes, com um simples machucado. Agora imagina aquela mulher vendo o filho desfalecendo. Desfalecendo de fome e de sede. Agar estava com um turbilhão de sensações ruins a envolvendo e com isso a visão de Agar estava cega. A visão espiritual de Agar estava cega devido à sua condição emocional. Ela havia se esquecido da promessa e nós precisamos resgatar a promessa para a gente continuar firme. Nós precisamos resgatar as promessas da palavra de Deus. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, nós não podemos tirar o nosso olhar dos céus, o nosso olhar do Senhor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando nós permanecemos, nós somos honrados. Assim como Jesus, ele permaneceu e ele foi honrado pelo Pai. A dor de Agar era tão grande que ela não via mais possibilidade alguma. Agar desiste e abandona o menino para não vê-lo morrer. Que dor essa mulher estava sentindo. Tem uma canção da pastora Ludmila, da nossa saudosa pastora Ludmila Ferber, que fala sobre os sonhos de Deus. E eu te aconselho, diante das lutas, ouvir essa canção, uma canção linda. Ela diz o seguinte, eu não vou cantar, né? A Dai está até aqui. Eu não sei cantar, eu vou ler aqui. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Canto não, Lídia.
Essa canção é uma canção lindíssima que diz para nós não desistirmos no deserto. Porque o Senhor, Ele está restaurando os nossos sonhos, Ele está restaurando a nossa visão. Muitas vezes, devido à nossa emoção, a nossa visão ela fica conturbada, a nossa visão espiritual. Mas se nós buscarmos o Senhor, Ele vem com o Espírito Santo dEle, Ele sopra com o vento. Quem esteve na conferência sábado sabe disso. Ele sopra com aquele vento, Ele ajusta as coisas, Ele nos traz lembranças favoráveis para que nós continuemos na caminhada. Gênesis 21, 15 e 16. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Agora eu chamo sua atenção para duas coisas. Duas coisas que são fundamentais na nossa vida. E essas duas coisas se chamam intercessão e fé. Nós precisamos, aprender a interceder. Nós precisamos ter pessoas que intercedam por nós. E nós não podemos deixar morrer a nossa fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve o clamor e um coração contrito, cheio de fé, Deus não rejeita. Abraão, como nós sabemos, é o pai da fé. Ismael cresceu do lado do pai, do lado de Abraão, e com certeza ele observava o relacionamento do seu pai com o Senhor. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós esse relacionamento com o Senhor. Os nossos filhos precisam ver que nós somos pessoas de fé, que nós somos pessoas que buscam o Senhor, que oramos, que lemos a palavra, que procuramos ter comunhão com Deus. Provérbios 22, 6 diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Outras versões, ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando ela for grande, ela não vai se esquecer. E com certeza, Ismael foi ensinado dessa maneira. Ismael, mesmo desfalecendo, foi ouvido pelo Senhor. Gênesis 21, 17 e 18. Deus ouviu o choro do menino. Algumas versões dizem, Deus ouviu o clamor do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Quando estamos muito atribulados, não conseguimos visualizar as possibilidades que nos rodeiam. Agar estava debaixo de uma promessa de Deus e as suas emoções lhe cegaram o entendimento. Não somente isso, ali perto havia um poço, mas Agar também não enxergara. Não permita, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que você esteja com um turbilhão de emoções, você precisa parar e dar ouvido que a palavra do Senhor diz. Você precisa ter um momento de descanso. Converse com alguém, faça silêncio, mas não deixe de perceber que o Senhor está ao seu lado. Ele tem instruções para dar para você. Ali perto havia um poço, mas Agar não tinha enxergado. Agar estava com um turbilhão de emoções, estava tão preocupada, ela não viu o poço, o entendimento de Agar foi cegado. Em meio ao drama que Agar estava vivendo, após ter ouvido o menino, Deus se revelou a ela e lhe apontou o poço. O poço, ele já estava ali. O poço, Deus não
falou, aparece poço. Ele pode fazer isso também, mas o poço já estava naquele lugar. Envolvida por um turbilhão de inquietações, Agar não havia observado o poço. As dificuldades tiraram a percepção da escrava rejeitada. Deus apenas abriu os olhos para que ela pudesse ver. Muitas vezes, devido à rejeição, devido a maus tratos, nós temos o nosso entendimento cegado. Nós nos esquecemos das promessas do Senhor, mas nós precisamos ir em busca dessas promessas. Gênesis 21, 19 ao 21. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Mulher, o que você está precisando? Você está precisando de paz? Você está precisando de alegria? Você está precisando de saúde? Você está precisando de senso de pertencimento ou de qualquer outra coisa? Agar foi usada por sua senhora, desprezada por ela, despedida pelo pai do seu filho para o deserto com uma provisão insuficiente. Ela foi rejeitada e humilhada pelas pessoas que deveriam protegê-la e serem gratas pelo que ela tinha feito. Afinal de contas, Agar serviu de barriga de aluguel. Mas o Senhor não estava alheio ao sofrimento e à humilhação de Agar. Ela foi agraciada pelo Senhor com recursos ilimitados. Assim como Agar, você também está debaixo das promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas não mudam. Malaquias 3, 6a. De fato, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela é eterna. O Senhor é eterno e Ele plantou a eternidade aqui, dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. É preciso resgatar a promessa para continuar firme na caminhada. A palavra de Deus está repleta de promessas para mim e para você. Repleta. E nós podemos viver todas essas promessas aqui nessa terra. E além das promessas que estão escritas na Bíblia, existem promessas particulares que o Senhor fez somente para você. Não se perturbe, não esqueça daquilo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele te prometeu, a promessa que Ele te fez. Ele fez promessa. Eu tenho promessas do Senhor que eu creio que já estão se cumprindo e que irão se cumprir. Não sei se amanhã, não sei se daqui a 2, 3, 10, 12, 14 anos, não sei. Mas eu tenho uma plena convicção de que o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isso sim é uma vida abundante. Isso sim é prosperidade. Aguardar com paciência no Senhor. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Faça da sua casa uma casa de oração.
Faça da sua casa um lugar de oração, porque a palavra diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos à oração que se fizer nesse lugar. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, nós conversaremos sobre a viúva de Sarepta, a mulher que experimentou a provisão divina. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, no YouTube, faça isso agora. E vamos juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima.